entregamos a Ti, Pai, mais uma vez. Reconhecemos a onipotência do Senhor em nós, em nossa vida. Só nos ajude a render totalmente a Ti, a cada dia. Nos ajude, Senhor, a reconhecer que só somos se o Senhor ser em nós. Por favor, Pai, por favor, faça isso. Em nome de Jesus. Vamos sentar, meus irmãos. Tiago, põe a tela do PowerPoint para mim. Bom, tem uma galerinha hoje, o pessoal do CPM pediu para justificá-los. Eles estão de férias, então os 5 voltaram para suas casas ou estão em projetos. Pediram para representá-los. Lá em cima, encontros. Pode ser na primeira mesmo. Aí. F5. Isso. Então, nós estamos falando uma série sobre encontros. A ideia que nos marcou muito foi desse rapaz aqui. Passa um, Tiagão. O Paul Washer diz assim: suponha que um homem foi atravessar uma grande rodovia a pé e ao pisar no asfalto, uma carreta enorme surge em sua direção e, não conseguindo frear ou desviar, o atropela, arrastando por vários metros. Pergunta: é possível aquele homem escapar desse acidente sem nenhuma sequela? Pode passar. Ele termina dizendo: como pode uma pessoa ter um encontro com Jesus e não ter sinais deste encontro, uma vez que ele é muito mais poderoso do que um caminhão desgovernado? Hoje que nós estamos enfrentando é uma crise, de fato, e não bate, a conta não fecha. Pessoas nominalmente cristãs sem marcas desse encontro. E é justamente sobre isso que a gente está tentando se opor. Construir pessoas que de fato têm um encontro, têm uma marca desse encontro. E aí começamos a primeira semana, uma introdução, e falamos sobre o encontro de Jesus com a mulher de Samaria, não é isso? Muitas barreiras ali foram quebradas. Depois o Bruno falou do encontro do Jesus e do homem cético, do aluno, do jovem cético. E na semana passada a Rebeca falou sobre o grande encontro, se o nosso nome será de fato conhecido por Ele, se nós de fato temos acesso ao que Ele foi preparado ou não. Ela usou o exemplo de alguém que conhece que é fã. Por exemplo, elas foram no show da Lorena Chaves, todas conheciam as músicas, todas cantavam as músicas, mas todas conheciam a Lorena, mas a Lorena não as conhecia. Isso é o que acontece quando a gente tem Jesus como um ídolo. A gente conhece Ele, mas a pergunta é se Ele nos conhece. Esse é o grande desafio que a gente está trabalhando. E hoje, em especial, eu fiquei muito grato porque eu fui olhar nas minhas anotações, nesses 7 anos para 8 anos que estamos servindo, eu nunca tinha falado sobre esse texto na minha vida, na primeira vez. E foi muito especial para mim. João capítulo 11. João capítulo 11. Vamos construir juntos. João capítulo 11. Estamos juntos? Um certo homem chamado Lázaro, versículo 1, de Betânia, da aldeia de Maria e da sua irmã Marta, estava doente. Um certo homem chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. Estava Marta
esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor e lhe enxugou os pés com seus próprios cabelos. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. Ao saber do ocorrido, disse Jesus: essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E Jesus amava Marta, a irmã dela e a Lázaro. Contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, falou a seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Ao que lhe advertiram os discípulos: Mestre, há poucos os judeus tentaram apedrejar-te, e mesmo assim está indo outra vez para lá? Jesus respondeu: não são 12 as horas do dia? Se alguém caminhar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se caminhar na noite, tropeça, porque a luz não está nele. Tendo dito essas palavras, prosseguiu explicando-lhes: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou até lá para despertá-lo. Então seus discípulos disseram: Senhor, se ele está dormindo, então ele vai ficar melhor. Entretanto, Jesus lhe havia falado da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que Jesus estivesse referindo ao repouso do sono. Ao que Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e para o vosso bem estou alegre por não ter estado lá, para que agora possais crer. Sendo assim, vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus companheiros discípulos: vamos também nós, para morrermos com ele? Versículo 17. Ao chegar, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava próximo de Jerusalém, próximo de 3 quilômetros, 15 estádios. E muitos dentre os judeus tinham vindo juntar-se ao grupo de mulheres que procuravam confortar Marta e Maria pela morte do irmão. Assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao seu encontro. Maria, no entanto, ficou sentada em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, seja o que for que pedires a ele te dará. E Jesus lhe assegurou: o teu irmão ressuscitará. E Marta lhe disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Esclareceu Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Tu crês nisto? Ela afirmou: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer essas palavras, Marta seguiu o caminho e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e chama por você. Assim que Maria ouviu isso, levantou-se apressadamente e foi ao encontro dele. Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo que ela se levantou apressadamente e saiu, seguiram-na, julgando que ela fosse ao sepulcro para lhe chorar. Então, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, vendo, prostrou a seus pés e desabafou: Senhor, se o estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela, Jesus indignou-se no espírito e se compadeceu. E perguntou Jesus: onde colocastes? E eles indicaram: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Então os judeus comentaram: vede como ele o amava. Mas alguns deles questionaram: não poderia este homem, que abriu os olhos do cego, ter evitado que seu amigo morresse? Então novamente Jesus se indigna em seu espírito e, comovido, dirige-se ao sepulcro. Era uma gruta na rocha com uma pedra fechando a porta. Determinou Jesus: tirai a pedra. Preveniu Marta então
irmã do falecido: Senhor, ele já cheira mal, pois já se passaram 4 dias. Encorajou a Jesus: eu te falei que se creres, verás a glória de Deus. Então tiraram a pedra da entrada do lugar onde o homem morto estava deitado. E Jesus, levantando seus olhos aos céus, agradeceu, dizendo: Pai, dou graças a ti, porque você sempre me ouve. Eu sei que você sempre me ouve, mas disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito essas palavras, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atados com faixas de linho e o rosto envolto com pano. E Jesus orientou-os: retirai as faixas dele e deixai-o seguir. Irmãos, a primeira coisa que nós vamos precisar escolher nesse texto que lemos, e eu escolhi ler quase todo o capítulo propositalmente, é muito rico o que nós vamos caminhar aqui, mas a primeira decisão que a gente vai ter que fazer é se a gente acredita nisso. O primeiro desafio nosso é crer que isso aqui aconteceu. Se a gente conseguir vencer a incredulidade, nós podemos pensar coisas belíssimas nesse texto. Então a primeira coisa que me chama a atenção aqui é que Lázaro, pessoal, estava em Betânia. Betânia era 3 quilômetros da cidade onde Jesus estava. Transjordânia é a cidade. E na hora que esse camarada Lázaro, amigo de Jesus, morre, alguém vai lá falar para Jesus: e em 3 quilômetros a pé você faz em quanto tempo? Correndo a gente faz em 5,50 por quilômetro. Não é isso? 20 minutos. 30 minutos você chegaria lá. Então, esse homem que foi falar para Jesus, chegou lá em 30 minutos, Jesus já sabia que Lázaro tinha morrido. Jesus estava a 3 quilômetros de onde Lázaro estava. Outra coisa interessante, que são dias que antecedem a crucificação de Jesus. Ao que tudo indica, isso aqui está muito próximo, está 4, 5 dias antes da morte de cruz. E isso faz todo sentido para nós. Interessante também perceber que são dias finais da vida de Jesus, e Jesus gastou muito tempo com as amigas, Maria, Marta e com o amigo Lázaro. Dias que antecedem a crucificação. 2 coisas ecoam muito forte para mim nessas palavras iniciais. A primeira delas, a questão do sofrimento, e a segunda, a questão dos milagres. E eu particularmente tive que fazer um esforço muito grande para tirar as marcas primárias de quem me ensinou a respeito de fé e sofrimento. Tive que aprender na prática. Estamos ainda aprendendo a tirar essas marcas. Por quê? Disse C.S. Lewis: Deus sussurra nos nossos prazeres, na nossa conversa e por meio da nossa consciência, mas Ele grita por meio do sofrimento. O sofrimento é o megafone de Deus para despertar um mundo que está surdo. Palavras do C.S. Lewis no livro O Problema do Sofrimento. Recomendo a leitura para todos. Bom, eu aprendi no seminário que quem sofre, sofre porque não tem fé. Por isso que eu tinha aprendido no seminário. Eu aprendi que nós deveríamos usar o nome de Jesus quando estivéssemos sofrendo. E esse nome tiraria todo o sofrimento de nós. E eu tive que fazer esse recaminho para construir essa área do sofrimento, porque a conta não fecha. Esse mundo de fato oferece para nós sofrimento, e não temos como nos opor a ele. Segunda coisa que me chamou muita atenção nesse texto é a questão dos milagres. Gente, milagres nessa época aqui
era conhecido, inclusive o evangelista João chama milagre de sinal, ou os sinais manifestos pelo Jesus. Por que sinais, pessoal? Porque sinal apontava para o Messias, e o Messias tinha que ter na sua caderneta alguns tipos de milagres, senão ele não era o Messias. Não sei se você já viu um documentário no National Geographic sobre Jesus, e o historiador vai dizer que tinha vários que se diziam Messias, vários. Inclusive tinha um que me chamou muita atenção, que ele tinha um cajado e ele riscava no chão um círculo e orava a Deus e só chovia dentro do círculo. Muito conhecido, foi um dos que mais chegou perto de ser o Messias antes de Jesus. Tinha pessoas que faziam andar sobre as águas, não foi só coisa de Jesus, teve outros pseudo-messias que também andou sobre as águas. Então existia vários pseudo-messias nessa época, só que o último milagre, o último sinal que o Messias precisava fazer para ser considerado Messias era ressuscitar um morto, e nenhum tinha feito. E Jesus, João capítulo 11, está muito próximo de fazer isso. E nós podemos tirar algumas lições que para mim são de grande valia para nós como comunidade, como família cristã. A primeira delas, que o amor de Deus não significa uma blindagem contra o sofrimento. Como é bom aprender isso. Como é bom se libertar dessa falsa fé tóxica que fala que a nossa vida vai dar tudo certo. Como é bom entender que fé cristã não significa blindagem contra o sofrimento. Já reparou que ao passarmos por circunstâncias difíceis, por exemplo, enfermidade, crise financeira, crise no casamento, morte de alguém, algum parente, alguma coisa acontecer de ruim, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é: uai, como se Satanás sussurrasse assim: você não é filho de Deus? Você me entregou sua vida para Jesus? Por que esse negócio está acontecendo com você? Uai, a Mara, toda certinha assim, né? O que é com a Mara? Entreguei minha vida para ele. Por que as coisas não acontecem? É como se Satanás sentasse no nosso colo e falasse assim: mas Deus não te ama, então por que não resolve o seu problema? Você não é filho amado do Pai? Então por que não? E a primeira coisa que chama muita atenção em João capítulo 11 é que o versículo 3 vai falar assim: Senhor, eis que aquele a quem amas está doente. Até mesmo aquele a quem Jesus amava sofreu. Por que a gente não pode sofrer? Por que a teologia tem que excluir a capacidade de cristãos sofrerem? Por que nós queremos muito mais uma fé que apalpa uma qualidade de vida aqui na terra total e exclui o sofrimento disso? Até os amigos de Jesus sofreram, pessoal. Por que eu e você não podemos sofrer? Jesus não poupou nem seu amigo, nem suas amigas da aflição, da morte. E me assusta muito quando as pessoas falam assim: ora, repreende, dá ordens que Deus vai te obedecer. Esquecemos que Ele é um leão indomável e que quem governa
acima do sofrimento, acima do milagre, acima da tristeza, é o nosso Deus. Se Jesus não poupou seus amigos, por que Ele tem que poupar a gente do sofrimento? Quem falou que Deus nos garante uma isenção em relação ao sofrimento? O que o amor de Deus nos garante é a presença dele em meio ao sofrimento. Aí faz muito sentido. O que as amigas e o amigo de Jesus tinha não era só o sofrimento, tinha o sofrimento e tinha alguém no negócio. Tinha alguém dentro da fornalha junto. Tinha alguém no barco junto. E muitas vezes o grande problema não é a gente sofrer, o grande problema é com quem a gente sofre. É qual é a esperança que está por trás do que a gente está vivendo. É isso que faz sentido. Não faz sentido uma fé que exclui o sofrimento do negócio. Porque na vida prática não é assim que funciona. Não é mesmo? A grande promessa do Novo Testamento é o Emanuel. Não é mesmo? O Deus conosco. Quando sua vida dá tudo errado, quando as coisas estão apertando, quando o casamento dá pau, é saber que Ele está lá. Ele ainda está lá, de braços abertos para nós. Não podemos, pessoal, construir uma dúvida que corrói a respeito do amor de Deus, mesmo quando o sofrimento bater na nossa porta. Na terça-feira nós oramos sobre rumores de guerra. E eu mostrei uma gravação para vocês de uma amiga que está lá na Bethel Church, na equipe do profético de lá. Eles têm orado por impressões de rumores de guerra, não é isso? E aí, no outro dia, atentado. Aí nós chegamos na Rede Miqueias não, o Ame a Verdade, um evento aqui político, da conjuntura política e social cristã. E aí a primeira coisa do professor foi o seguinte: nós vivemos um período pré-Terceira Guerra Mundial. Pôs na parede. Aí eu tirei uma foto e mandei para a Priscila e falei: eu acho que o negócio está ficando sério. Aí a Rússia testa uma arma daquelas nucleares num terreno que é dos Estados Unidos. Tipo, não vem não que eu te pego. Aí no outro dia, mais um atentado na França. 86 mortos, essa piada. Procuraram a rede social do terrorista. Estava escrito lá assim: eu acredito no que eu vim fazer nesse mundo. E por isso eu entrego a minha vida. Faz sentido. Aqueles caras faz sentido. Eles se entregam. Ele tomou mais de 50 tiros de metralhadora, mas o caminhão continua acelerando. E os policiais atirando no para-brisa e ele tomando tiro com o pé no acelerador. Faz sentido para eles morrer por algo. E aí, lá na Turquia, na sexta-feira, vocês viram? Tentativa de tomar o poder. O exército, uma parte do exército, se virou contra o próprio exército e tentou tomar o país. Sexta-feira, sexta para sábado. Uma pseudo-guerra, 280 mortos já. Quando nós falamos de Apocalipse, na série anterior, nós falamos dessa impressão de ambiente de guerra e que isso traria muita saúde para a espiritualidade cristã do nosso país, para a igreja. E nós não queremos as mortes, mas continuem de olho com a gente. Inclusive eu mandei para o alemão esses áudios. Falei: alemão, o que você acha? Ele falou assim: estamos orando sobre isso há um tempo. O cenário é muito propício à guerra.
Não queremos as mortes. Queremos entender o seguinte: se sofrermos, com quem sofreremos? Ou abandonaremos a fé por sofrermos? Porque nem as amigas e amigos de Jesus foram poupados do sofrimento. Será que Jesus não tiraria disso? Por isso a minha dificuldade de crer no Apocalipse dos últimos dias sem sofrimento, inclusive para a igreja. Outro dia a gente fala disso, né? Eu não sei se você acredita na pré-tribulação, no meio, passar a tribulação ou no pós, mas eu acho que faz sentido o servo sofredor ter sofrido para nos ensinar alguma coisa. Faz sentido. Mas a primeira lição que eu tiro, pessoal, é que o amor de Deus não significa uma blindagem contra o sofrimento. Não permita que isso corroa a sua fé. Se está sofrendo, faça a grande pergunta: com quem eu estou sofrendo? Se Ele está comigo, eu posso sofrer. Porque Jesus sofreu, pessoal. Inclusive Jesus sofreu. Essa teologia, essa fé que nos priva de todo e qualquer sofrimento, o fundamento dela vai desmoronar fácil. Segunda coisa que eu tiro como lição para nós essa manhã é que não somos senhores do tempo. E muitas vezes a gente gosta de tentar governar o tempo. Já é um desejo antigo do homem. Se você vai estudar astrologia, você vai ver que ela tem um fundamento numa cultura judaica que lia os tempos. E não está errado tentar discernir o tempo. Errado está em controlar o que você está discernindo. Aí está errado. Porque não faz sentido. Vamos olhar para o texto. O mensageiro leva a notícia até Jesus no mesmo dia que Lázaro morreu. Se Jesus fosse imediatamente, possivelmente, lembra da Talita Cumi? Ele fazia assim e as pessoas colocariam em pé. Mas Jesus aguarda mais um tempo onde ele estava. E depois de ele aguardar mais um tempo, vai dizer depois que ele vai somente no quarto dia. E não faz sentido a conta, porque aquelas mulheres estão aflitas. O povo está aflito, o povoado está aflito. Por que Jesus não veio logo? E Jesus está aguardando lá. Nem seu amor por Lázaro e pelas irmãs de Lázaro o fez sair um momento antes da vontade do Pai. E às vezes, pelo nosso amor por Ele ou por alguma coisa dele, a gente quer mover o tempo a nosso favor. Não é isso? É agora. É já. Te dou uma ordem, Jesus. Não é? E aquelas perguntinhas: por que não acontece comigo já? Por que ele não chega? Por que eu não engravido? Por que isso? Por que aquilo? Por que não é esse tempo? E quando Jesus espera quatro dias, isso me chamou muita atenção. Existia uma crença judaica que dizia que a alma ficava dentro do corpo até o terceiro dia. Se Jesus fosse até Lázaro antes do quarto dia, muitos poderiam dizer que ele não era o Messias e não reconhecer por quê? Porque existia essa crença judaica que a pessoa ainda tinha alma no terceiro dia depois da morte. Só após o terceiro dia, nas primeiras horas do quarto dia, que a pessoa de fato era reconhecida como morta. Por isso, eles não enterravam com terra em cima. Eles colocavam numa gruta, esperavam o quarto dia, tiravam e colocavam debaixo da terra. Entende? Por isso que Jesus ressuscita no terceiro dia, na 0 hora, entrando para o outro dia. Havia essa crença e Jesus precisava entrar lá somente no quarto dia, porque aquilo que parece para nós tempo desfavorável, para ele era um sinal messiânico. Ou seja, aquilo que na minha vida e na sua está demorando, quem sabe não é o quarto dia? Quem sabe não é porque ele está esperando, para que as pessoas olhem e falem: isso é legítimo.
Porque se acontecer 2 dias antes, 1 hora antes, foi você. Foi você. Se acontecer 2 dias, não, mas as mulheres estão lá chorando. Jesus podia ter ido no primeiro. A angústia está só aumentando. Mas aqui tem a ver com milagre. Tem a ver com coisas que somente o Messias podia fazer. Gente, esse texto fala para nós de coisas mortas dentro de nós, que podem ser trazidas para fora. Coisas que já estão depositadas lá há muito tempo. Sonhos, perspectivas, coisas que nos machucaram, e principalmente que a gente gosta de passar de lado e nem pensar naquilo. Não somos senhor do tempo, pessoal. Ele é dono do nosso tempo. Ele faz quando Ele quiser. E se for no 4º dia, tem milagre envolvido, tem testemunho. Pessoas olharão e falarão, é legítimo, foi o Pai que fez. Só pode ter sido Ele, porque já era o 4º dia. Terceira coisa que me chama muita atenção é que nas palavras de Jesus, ressurreição não era uma expectativa para depois da morte. E muita atenção nisso aqui, pessoal. Existem várias correntes sobre a morte, e em Israel não era diferente. Existia uma corrente chamada aniquilamento. Lá na teologia depois o aniquilismo vai se tornar outra figura, mas tem a ver, mas não é necessariamente isso. A corrente sobre a morte, o aniquilamento, acreditava o seguinte: a pessoa morreu aqui, acabou a alma, o espírito e o físico dela. Puf, ela deixa de existir. Então não existe eterno, céu, eternidade, não existe inferno. É aniquilamento. Você morreu, acabou. Existia outra corrente, que é a reencarnação, que depois Allan Kardec vai doutrinar isso. O que é? A alma sua, dependendo do seu karma vai subindo. Não é isso? Quanto melhor, boas obras você fizer aqui, mais o seu karma vai subindo, e você pode voltar num outro corpo, num outro ser, inclusive muda o ser. Se você for muito ruim, você pode voltar numa barata, você pode voltar num rato, você pode voltar num cachorro. Mas se você for bom, você volta numa pessoa melhor. Isso é reencarnação. Isso é o Allan Kardec. Doideira, né? Imagina? É por obras puramente, salvação por obras. Então, aniquilamento existia naquela época. Os judeus acreditavam assim: morreu, acabou. Existia a reencarnação e existia a consciência da ressurreição, que é o quê? A identidade da pessoa, o ser da pessoa era mantido em cada um e se preservava no plano eterno a estética do seu corpo. Ou seja, o Luiz, quando morrer, preservaria a alma dele, o espírito dele, e o corpo dele seria refeito de uma outra matéria imortal. E esse corpo, dessa outra matéria, habitará na eternidade, com ele para todo sempre. E como que eles acreditavam isso? Eles acreditavam que essa ressurreição acontecia no último dia. O que é o último dia na Bíblia? No juízo final. E isso também eu fui ensinado no seminário. Que nós cristãos devemos acreditar na ressurreição do último dia. Quando Jesus manifesta a sua justiça, vindica a morte dos seus justos e salva toda a comunidade ressurreta de Israel. Não somente Israel como Estado, mas a sua igreja. Igreja, a nova Israel. A nova Jerusalém desce habitada pela nova Israel. É assim que eu fui ensinado. Qual é a grande surpresa do texto, pessoal? Que Jesus traz a vida do último dia disponível agora. É isso que as pessoas não conseguiram entender. Ele fala o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida hoje.
Marta ouve isso e fala assim: não, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Jesus fala assim: não, você não está entendendo. Sabe aquela do último dia? Está aqui, sou eu. Essa é a surpresa, pessoal. A vida hoje é a vida proposta para o último dia já. Essa é a grande esperança cristã. É a vida que muitos estão vivendo para pós-morte, viver ela hoje como se fosse já. Nós estávamos numa discussão sobre essa conjuntura política na quarta-feira, sobre uma leitura da direita, da esquerda, de uma terceira via, de onde a igreja poderia caminhar. E um pastor levantou, o pastor Divino, bonzinho, mas tadinho, ele levantou e falou assim: irmãos, o mundo jaz do maligno, o mundo já acabou. Para de lutar por esse negócio de política, de não sei o que, de justiça social. O mundo já destruiu tudo, vamos salvar almas. Aí deu o coffee break, eu chamei ele no canto, falei: senhor pastor Divino, é o seguinte, só uma sugestão. Posso mandar no seu e-mail alguns artigos falando sobre novo céu e nova terra, sobre ressurreição no terceiro dia, sobre o poder da ressurreição de Jesus, que traz sobre ele o poder de ressuscitar toda a criação do mundo, porque essa criação já gemia pela manifestação dele e dos filhos dele. E aí a gente começou a conversar sobre justamente esse aniquilismo, não é isso? Satanás teve poder de ferir a terra e acabou tudo? Não. Jesus reconecta a vida para toda a terra, para todo ser criado. Por isso que aquela música do clipe da Ana Paula lá, que é do Jesus Filter, né? Do Apocalipse, você vê toda a criação fazendo coisas que ela não fazia antes. Por quê? Porque até o poder do peixe vai ser ampliado, ele vai ser ressurreto. Ele foi ressurreto com a cruz, com a morte de Jesus. Essa é a surpresa para todos nós, nesse contexto de João capítulo 11. A vida não mais para algo do último dia. A vida não como algo do céu, depois da morte. Existe sim uma plenitude de vida, uma vida em abundância, hoje. Não estou falando que a sua conta é cheia de dinheiro e não tem problema. Mas existe uma vida com qualidade de vida, hoje, qualidade ressurreta de vida. Isso é o grande chave para a gente entender esse texto de João capítulo 11. O que Jesus propõe para Lázaro não é a ressurreição do pós-morte, é a vida hoje. Ressurreição não tem a ver com algo de lá, tem a ver com algo de hoje. Nós precisamos ter vida e vida em plenitude hoje. Precisamos lutar por isso, pela justiça social, pelo melhoramento do ambiente. Não faz sentido. Não faz sentido Jesus ter morrido pela criação e eu deixar o trem acabar. Não faz sentido. Algo que a gente está sonhando muito. Ore por nós. Por exemplo, nós fomos lá e aí o café nós usamos, eram umas 50 pessoas, nós usamos 500 copos descartáveis em 2 dias. Falando sobre o reino de Deus. Não faz sentido. Aqui na comunidade a gente está sonhando em fazer aquelas xícaras, deixar penduradinho, tanto, todo mundo usar a sua, ajudar. Por quê? Não faz sentido. É incoerente. Reino afeta tudo. Jesus trouxe vida e vida em abundância para nós. Nosso maior inimigo, concluindo, foi vencido. Qual era o nosso maior inimigo? Versículo 33. Sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela,
Jesus indignou-se no espírito e se compadeceu. A palavra indignou ou agitou na sua Bíblia, sabe qual é no original? Urrar de raiva. Jesus urrou de raiva quando olhou para a morte nos olhos, ou quando viu a morte nos olhos de Maria e de Marta. Jesus urrou, ficou furioso, deu um grande grito na sua alma, de raiva da morte. Pergunta: com quem ou com o que Jesus está bravo? O Deus encarnado, com o que ele está bravo? Ele não tinha vida? Tinha ou não tinha? Ele tinha poder para fazer assim e Lázaro levantar? Sim ou não? Então por que Jesus ficou triste, inclusive chorou com essa mulher? Vamos trazer para a realidade? Estamos aqui presos dentro desse salão, agoniados, porque todas as chaves se perderam. Estamos aqui 10 horas, 20 horas, 30 horas, as crianças estão sem comer, e aí a gente liga para a Meg. Meg mora aqui pertinho e fala: Meg, nós estamos aqui presos, a chave toda sumiu, a sua também sumiu. A Meg: não, ele está aqui. E a Meg: vem cá, como que você agiria se você tivesse a solução para algo que está agoniando alguém? Normalmente a gente dá um sorrisinho de canto, mas assim que era o problema, você resolve. Está aqui a chave. Sim ou não? Por que Jesus não fez isso? Se ele tinha capacidade de trazer vida, que traz a vida, por que Jesus não dá um sorrisinho de canto e fala assim: está resolvido, vamos viver, gente? Por que Jesus não se habitua com a morte e fala: gente, é isso mesmo, vocês escolheram a morte lá no Jardim do Éden, ponto final, todo mundo morre, assim é o mundo, conforme-se. Não é isso que ele faz. Ele se levanta e fala o seguinte: esse aí é seu maior pesadelo? É o fim da vida? É a perda do ente querido? É isso que te mata? É isso que te corrói? Isso me corrói também. Me corrói não porque eu não possa resolver isso, mas é porque, para me tirar essa morte de vocês e trazer a vida, eu vou ter que morrer por vocês. Por isso faz sentido de ser o último ensino de Jesus antes da cruz. Porque para ele tirar Lázaro da sepultura, ele teria que se colocar na sepultura. Para ele dizer vida e ressurreição para Lázaro, ele teria que dizer cruz para ele e morte para ele. Por isso que ele chora, pessoal. Ele não chora porque ele não tinha capacidade. Ele chora porque ele tinha que morrer no lugar de Lázaro. Jesus sabia que ele era que o único modo de parar o funeral de Lázaro era conclamando o seu próprio funeral. Estão entendendo? Ele sabia que para carregar o nosso juízo, ele teria que ser feito juízo por nós. E é por isso que ele se entrega. Por isso que ele se aproxima do sepulcro e, ao invés de sorrir, ele treme de raiva. Porque ele olha para a morte e fala assim: você venceu. Pelo menos venceu a mim, mas não vai vencer eles não, inclusive Lázaro. Todos já viram Paixão de Cristo? Quem não viu? Alguém não viu? Todos já viram? Não viu? Não aguentou, né? Então, tem uma cena lá que é assim: Jesus está indo para a cruz, apanhando, todo o corpo desfigurado. Eles começam a levantar ele, e aí passa aquele que faz o papel do Satanás, do demônio, não é isso? Ele passa com o capuz, como parece com criança, que está saindo um negócio nojento, saindo dele assim, não é? E ele passa atrás e olha Jesus cravado na cruz e dá um sorriso.
E a ideia é o seguinte: a morte venceu. Ele é a morte. Ele passa atrás, dá uma olhada e fala assim: esse Messias fraco, esse aí nós já vencemos. Porque Satanás, outro dia, a gente antes de dormir estava pensando nisso, né, amor? A grande chave, pessoal, para a gente entender a ressurreição é a seguinte: quando o homem cai lá em Adão, quando ele caiu ali, a morte entrou no mundo, correto? Satanás nunca imaginou que seria exatamente a morte que traria vida ao mundo. Como foi a morte um instrumento de trazer, que o ser humano cai e traz a morte? Ele imaginava que a morte sempre seria algo que acabaria com o ser humano. Por isso que Satanás fica muito feliz quando vê Jesus morto na cruz e nem desconfia que ao terceiro dia ele ia sair de lá, porque ele acredita ainda que a morte ainda acaba com o humano. E essa semana o Alex passando lá, parando no Crônica de Nárnia de novo, né? No multicanal. E aí é o Nárnia 1. Lembra quando o Edmundo? Quando o Edmundo peca, no 1, que ele come aquele docinho lá da feiticeira e vai para o arraial. Não é isso? O tabernáculo, né? O tabernáculo está lá, o leão está dentro da tenda, o pessoal está festejando, fazendo as armas. E aí a mulher chega lá com o carrinho, a feiticeira. Chega lá com o feiticeiro e fala assim: ei, chama Aslan para mim, quero falar com ele. Aí o Aslan sai de lá, né? Sai da tenda. E ela fala assim: Aslan, você já deveria saber que alguém no seu ambiente, no seu arraial, feriu as leis de Nárnia. Alguém. E esse ferimento tem que ser pago com a vida. Essa é a lei de Nárnia. Quando o Aslan escuta ela falar, ele abaixa a cabeça. E aí Aslan fala assim: não, traz ela aqui, eu quero falar com ela em particular. Entra para a tenda com ela e faz um acordo. Antes dele fazer o acordo, ela começa a lembrá-lo dos termos da criação de Nárnia, que é: se alguém errar e pecar contra Nárnia, tem que pagar com a vida. Quando ele foi falar, ela falou assim, a feiticeira: vou te lembrar da lei de Nárnia. Ele deu um rugido e falou assim: não venha me falar sobre as leis antigas, porque eu estava lá quando elas foram criadas. Falei: uau, é ele já estava lá. Então ele sabia da lei da vida e da morte. E aí ela fala assim: o justo tem que pagar. O justo é que alguém pague com a vida. E a vida de quem que ia para a degola? Do Edmundo. Ele chama ela, faz um acordo com ela, e à noite ele sai para o Getsemane, o leão sai sozinho, as duas meninas olham para ele, né? Saindo, e vai atrás até um certo tempo, e ele fala: daqui agora eu vou sozinho, porque eu tenho que cumprir. Esse leão deita se entrega, é um servo sofredor, os demônios lá amarram ele, fura a barriga dele, escalpela ele todo, né? Mata ele, e ao terceiro dia o sol brilha de novo. Não chama? Não, é um negócio de pedra. A mesa de pedra racha e ele ressuscita. E aí as crianças falam: mas Aslan, eu pensei que você tinha morrido. Aí as leis estavam escritas em volta da mesa de pedra assim: toda vez que um justo, sem pecado, e ele repete isso para as crianças, morrer em favor de um pecador, a grande lei de Nárnia é ferida, é cumprida. E esse que não tem pecado pode voltar à vida. Gente, essa é a grande chave da ressurreição. Jesus nos trouxe uma ressurreição vencendo a morte, e ele só pôde falar: Lázaro, vida para você, porque ele tomaria a nossa morte. Ele se angustia por causa disso, inclusive chora, né, pessoal? É o Jesus humano. Ele é Deus? Sim ou não? Eu pergunto: será que ele chorou por causa de Maria, ou ele chorou porque ele sabia que ele
fato é que um Jesus 100% humano tinha sentimentos. As pessoas olham ele chorando e falam: olha como ele o amava. Ou seja, era um Jesus totalmente humano, totalmente relacional, vulnerável, passível de ser morto. É um leão que se entrega, é um gato. Lembra que a feiticeira fala? Não passa de um gato felino. Que medo é esse que vocês têm desse gato? E Jesus chega lá e manda tirar a pedra. E tirar a pedra fala muito para nós das coisas que nós temos que fazer. Porque Jesus poderia ter soprado aquela pedra saído de lá, mas ele fez as pessoas ser participantes daquilo que estava acontecendo. Eles tiram a pedra, Jesus olha lá para dentro, ora ao Pai e diz: Lázaro, vem para fora. Alguém já disse que o Senhor da vida, Jesus, só teve que dizer Lázaro vem para fora, porque se ele dissesse simplesmente vem para fora, todos os mortos até então vinham para fora de uma vez. É como se ele tivesse o seguinte: Lázaro, apenas Lázaro, viu pessoal, o resto espera mais um pouco, mas Lázaro vem para fora, porque senão todas as pessoas que estão lá no seio de Abraão, esperando o céu ser inaugurado com a ressurreição de Cristo, todos viriam para aquele momento ali. E ele ressuscita apenas Lázaro e fala para ele: desatai os laços da morte dele. A morte não pode. A morte foi vencida. E ele ainda chacoteia, Paulo vai chacotear a morte com a profecia de Oséias, dizendo assim: onde está esse lampião, morte? Cadê o plano de Satanás de vencer pelo causa da morte? Cadê? Aguilhão é a palavra usada para picada de abelha. Como chama? Ferrão. Onde está o seu ferrão? O seu ferrão pegou em Adão. Foram milhares de gerações com o seu ferrão. Chegou em Jesus, o seu ferrão teve a dose última. Onde está o seu ferrão, ó morte? Que agora nós temos vida. Vida com gosto de vida. 1 Coríntios capítulo 15, e eu já estou encerrando. A morte perdeu a sua eficácia. Paulo falando que todos nós somos transformados, com a vida dele. Pois é impreterível que este corpo que perece se revista de corruptibilidade e o que é mortal se revista de imortalidade. No momento em que este corpo perecível se revestir de corruptibilidade e o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: devorada, pois, foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque o seu aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes e absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Colossenses 2, 12. Colossenses 2,12. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados. Cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança que nos era contrária, ele a removeu completamente e pregou na cruz.
despojou as autoridades e poderes malignos, fez eles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis ou pelo que bebeis. Aí ele vai tratar de conduta moral. Mas Jesus reescreveu um novo testamento de vida para nós, cancelando o escrito de dívida. Paulo aqui, pessoal, utiliza um termo muito interessante, que quando a pessoa cometia o crime, as celas normalmente nessa época eram individuais, e se colocava uma certidão com o crime que a pessoa cometeu do lado da cela. É o escrito de dívida. Então a pessoa está presa e o que ela cometeu ficava constantemente ali. Arrancar o escrito de dívida era somente 0 hora do dia que aquela pessoa tivesse seu pagamento feito. Ou, se ela teve 3 anos de detenção, o último dia anterior à saída, a 0 hora, esse escrito era tirado. Quando Jesus fala, tetelestai, está consumado, lá em João 19, ele diz, tire a cédula, está pago. E aqui Paulo vai tratar isso muito bem. Reescreve uma nova cédula de vida. Finalizando, Colossenses ainda 3, 1 ao 4. Jesus também nos convidou para uma maneira de viver ressurreta, do Cristo ressurreto. Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde está Cristo assentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas, pois você morreu e a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que a vossa vida for manifestado, também vos manifestareis com Ele em glória. Sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, vontades más, ganância, que é uma idolatria. É por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Nelas também andastes no passado, quando ainda viviam com esses hábitos. Mas agora, livrem de tudo isso. Livrem da raiva, do ódio, da maldade, da difamação, das palavras indecentes do falar. Não minta mais, pois já vos despido do velho homem com suas atitudes, e foram revestidos de um novo homem, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Nessa nova ordem de vida, não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou pessoa livre, mas sim, Cristo é tudo e habita em todos vós. Assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Zelai uns pelos outros, perdoem mutuamente, caso alguém tenha cometido algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedeis. Acima de tudo, no entanto, revistam pelo amor, revistam-vos do amor, que é o elo da perfeição. Seja a paz de Cristo o grande juiz do seu coração, tendo em vista que vocês foram convocados para viver em paz, como membros de um só corpo. Sejam gratos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinai e aconselhai uns aos outros com sabedoria. Cantai salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizer, seja por meio de palavras ou ações, faça em nome do Senhor Jesus, oferecendo dele, por meio dele, para ele, graças a Deus Pai. O amor de Deus não significa que não sofreremos. Não somos senhores do tempo e ressurreição é um negócio para hoje.
não para amanhã. Obrigado, Pai. Obrigado pelo poder demonstrado a Lázaro e pelo prenúncio da vida que o Senhor propôs para Lázaro ser um prenúncio de vida para nós hoje. Que aquilo que é áreas mortas dentro de nós, que já cheiram mal, coisas que o tempo aumentou a angústia, nós escolhemos olhar com uma perspectiva eterna. Que o Senhor é poderoso para dizer: sai para fora de novo. Que o Senhor possa olhar coisas mortas na nossa vida e o poder da ressurreição possa ser latente ainda hoje em nós. Que a sua voz do alto ainda tenha força para liberar vida de novo para nós, em tudo aquilo que está morto. Que sejamos, sim, Pai, leitores do tempo, mas obedientes à Tua vontade. Que haja sabedoria em nós para nos submetermos a tudo que é e que provém da Sua vontade. Nós não poderíamos deixar de agradecer, Pai, pela vitória da morte, do aguilhão da morte. Obrigado, Pai, porque lá em Adão, ele tomou aquela ferroada. E a dor dessa ferroada veio até o dia que Jesus morreu na cruz. A saber, Jesus, o teu Filho, que por vontade própria, antes de dizer mesmo, haja luz, ele mesmo se dispôs e disse: haja cruz em mim, seja em mim satisfeita o aguilhão da morte. Só podemos ter vida hoje porque Jesus fez isso, a saber, o seu Filho Jesus. Que nós saiamos daqui esta manhã conscientes do tipo de vida que o Senhor nos propôs, vida ressurreta, do Jesus ressurreto. Acreditamos na ressurreição do último dia, mas acreditamos na vida, acima de tudo, na ressurreição do morto hoje. Pai, não queremos ser contados como profeticamente o seriado The Walking Dead, pessoas vivas mortas, nécios, que não se importam contigo nem com te encontrar. Queremos ser contados com as virgens prudentes, que queria ver os sinais, que havia preparo, que se devotava no grande sonho de encontrar o noivo. Pai, que aquela mesma oração que fizemos ontem antes de deitar, não vemos a hora, Deus, de estarmos numa bela praia e o asno chegar lá para nos levar para um novo tempo. Não vemos a hora de olhar nos olhos do Jesus de Nazaré e fazer sentido à vida, o real sentido da vida. Quero muito ter mais filhos, criar meus filhos, mas eu escolho e prefiro muito mais esse dia. Volta logo, Jesus. Resolve essa angústia da nossa alma. Resolve essa fome que não se mata por nada e por isso devoramos tudo e todos. Volta logo, Jesus. Volta logo, Paizinho.
obrigado pelo coração de cada um aqui. Eu peço que a obra do Teu Espírito Santo continue por meio dessa palavra todo esse dia, essa semana. Sejamos afetados por essa palavra, pela Tua palavra em nós. Em nome de Jesus. Senhor, em especial também eu oro pelas vítimas de mais esse atentado na França. Até agora 86 mortos. No dia que estavam celebrando o dia de paz, a morte feriu com o aguilhão de novo. Só com um aguilhão temporário, porque todos que tiverem encontrado contigo no caminho já teriam vida eterna hoje. Pedimos por essas famílias, Pai. Pedimos que o Senhor de alguma forma acalente e manifesta a sua presença a eles. Que, Pai, essa dor, essa situação oportunize também te conhecer e encontrar contigo, encontrar com o Emanuel, com Deus conosco. Oramos, Pai, por as vítimas dessa tentativa de tomar o poder na Turquia. Mais de 200 famílias perderam entes queridos. E dizemos, Pai, seja engrandecido, sobretudo. Um último pedido, Senhor, manifesta quem o Senhor é aos organizadores desses atentados. Assim como os judeus ortodoxos estão revelando que a sua presença tem sido manifesta em sonhos, em visões, que o Senhor se revele ao Estado Islâmico, que o Senhor se revele a essas culturas agressivas às outras culturas, e mostre que o Senhor ainda é o Senhor da vida, que o Senhor tem o aguilhão da morte e da vida nas mãos. Se revele a eles, salve essas almas do inferno, pare a maldade no mundo, Senhor. Oramos também por essas Olimpíadas que acontecerão aqui no nosso país. Sabemos dos rumores de guerras, sabemos dos rumores de atos terroristas, mas intercedemos. Dizemos que não queremos morte no nosso país. Dizemos a você, Satanás, não há espaço para sua morte aqui. Em nome de Jesus, declaramos que a vida é muito maior do que a sua morte e que seu aguilhão já foi vencido. Em nome de Jesus, proteja essas delegações, proteja as forças militares, aqueles que estarão empenhados na segurança do nosso país. Proteja as nossas casas, proteja os nossos filhos. Seja a nossa sentinela, seja o nosso serviço secreto, seja nosso tudo, nosso socorro bem presente. Em nome de Jesus, te agradecemos.